Charles, uma próxima pergunta. O que foi sempre um diferencial seu para mim, desde 2013, que eu comecei a fazer seus cursos no Parque Lage, de processo criativo. Agora, na pandemia, tive a oportunidade de fazer online, né, pelo Instituto Tomiotaki também. Foi o seu... você traz muito para o seu argumento a ciência, né? E eu nunca tinha percebido antes, numa aula, uma palestra que trata sobre o processo criativo, e fala sobre arte, essa integração tão grande com a ciência e a arte. E a minha pergunta, isso sempre foi um diferencial para mim. Eu estava vendo até um curso no aplicativo do Masterclass, do David Lynch, o diretor de cinema, e ele foi um que trouxe muitas das coisas, alguns exemplos até que você já trouxe em sala de aula, falando sobre experimentos, estudos, pesquisas, resultados científicos para o processo criativo, para o pensamento lógico dele, artístico, né? Nesse caso do cinema. Mas eu acho que isso sempre foi assim, importante e um diferencial seu como aluna, né? Então, a minha pergunta é, qual a importância dessa integração de arte e ciência para o processo criativo ou para o desenvolvimento artístico da pessoa, o quão aberta tem que ser a cabeça, né, do artista para ele se desenvolver, a importância da ciência nisso. Marcela, eu não tenho como dizer que uma pessoa seria melhor se fosse assim, sabe? Sim, o que eu posso afirmar é que essas divisões, essas dicotomias, né, são artificiais para mim, entendeu? Eu não fui educado assim, não fui educado aqui. Nós vivemos numa sociedade extremamente conservadora. Eu acho que o Brasil é um país muito conservador. Para mim, na minha educação, eu fui educado também em museus e não havia agora o museu de ciência, agora o museu de arte. Até porque, Marcela, toda manifestação que você mencionou são manifestações de quê? Da nossa cognição humana. Como podem ser diferentes? Se você inverte os binóculos, vê isso de longe, é uma coisa só. Agora, tendo falado isso, existem sim diferenças, né? Por exemplo, se nós imaginamos que os dois descobridores do DNA na década de 50, né, Watson e Crick, né, Francis Crick e James Watson, se eles não tivessem nascidos, tá, o DNA estava lá. Talvez teria sido outro competidor, Rosalind Krauss. Krauss, não, desculpe. Estou falando sobre... mencionei até uma crítica de arte agora, sem que eu fale. Ou Linus Pauling. Entendeu? Eram duas pessoas trabalhando muito em cima disso, Rosalind Franklin e Linus Pauling. Eles teriam descobertas. Agora, se Picasso não tivesse nascido, nós nunca teríamos Les Demoiselles d'Avignon ou Guernica. É um fato. Nunca teria isso. Teria um monte de outras coisas, mas nunca teria isso. Então, são dois tipos de descobertas diferentes, né? Você pode dizer que é relativamente mais simples. No caso deles, eles estão com um problema muito bem definido, estão em busca de uma resposta. As coisas complicam um pouco quando é artista. Com artista, estou falando sobre cineasta, estou falando sobre muitas manifestações diferentes. Por quê? Frequentemente, ele nem sabe a natureza do problema. E grande parte do trabalho dele é a formulação de problemas.
enquanto, pelo menos, majoritariamente na ciência, alguém aponta a existência de um problema. Nem sempre. Por exemplo, 14 bilhões de dólares gastos num grande acelerador de partículas na Europa para descobrir se existe um partícula chamado Higgs boson ou não. Higgs teve uma ideia, não caiu da cama com a ideia, ele estava estudando décadas sobre isso, mas ele falou, para esse fenômeno acontecer no universo, deveria ter um partículo, vamos criar um telescópio para ver, um telescópio de 14 bilhões de dólares. Ele não sabe também se existe. Nós sabemos que deve haver algo no universo chamado matéria escura e energia escura. Porque os efeitos gravitacionais que a gente vê no universo precisariam 95% mais massa do que nós estamos calculando nas coisas visíveis. Então, existe algo invisível. Vamos investir 26 bilhões de dólares. Então, tem certas coisas, pelo menos no nível de aventureirismo, que são muito parecidos. Né? Agora, as pessoas que fazem a diferença em ambas as áreas, mesmo que há pequenas diferenças entre o tipo de busca, são muito próximos, muito parecidos. Se você escuta Einstein falando, né? Einstein tem um encontro muito legal entre ele e um poeta indiano, esqueci o nome desse poeta no momento, que foi descrito como o encontro de um pensador poético com um poeta pensador, entendeu? Porque Einstein, apesar de ser uma pessoa associada com os possivelmente o mais importante descoberto nos últimos 200 anos, possivelmente, né? Pensava visualmente e falava muito sobre isso. Ele não gostava de matemática e não era nem muito bom em matemática. Mas enfim, os processos... Tem momentos a partir do qual você não sabe mais quem está falando. Entendeu? É muito bonito isso, eu acho. Isso é uma das principais coisas que me atrai para essa área. Sabe?